noite, joinha. Axé, joia, tudo Boa ótimo. noite. Que bom lhe receber. Eu agradeço. Eu tô aqui dizendo que essa é a nossa segunda live. Na nossa primeira live, que foi na terça-feira da semana passada, a gente falou bastante a sua trajetória dentro das tradições brasileiras, que emocionou muita gente, inclusive eu. Estamos todos muito emocionados com a sua história de vida, com a sua busca. E hoje a gente pensou em falar um pouquinho mais sobre esse conteúdo do livro Religião Afro-Brasileira. O Mário é iniciado em Ifá na África, é iniciado em Candomblé, nas tradições afro-brasileiras aqui no Brasil, é iniciado e é dirigente espiritual responsável pelo templo Pantera Negra de Umbanda Omolocô. O Mário é iniciado também na Quimbanda, e o Mário é iniciado numa grande quantidade de tradições também de ocultismo, de esoterismo, que nem é o nosso assunto aqui, mas que daria para a gente falar aí noite adentro por muitas e muitas e muitas horas, e ouvi-lo é uma coisa muito especial. Então, tanto hoje quanto no nosso outro encontro, eu estou aqui como Cambone, e eu penso assim, Mário, o Cambone ele não é só um auxiliar, né, do guia, ele é um aprendiz. Imagina. É sempre bom poder conversar com você, o pessoal que nos acompanha, eu agradeço muito. Eu também tive bastante comentários, pessoal que conversou comigo depois, tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp, achando muito legal a nossa conversa. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Realmente eu não sei como que é na dinâmica do Instagram, né? Porque falar no YouTube é uma coisa, agora o Instagram tem uma outra dinâmica. E aí você vai me auxiliando em como a gente vai tocando isso. Realmente, só para você não falar sozinho, durante muito tempo eu estive envolvido com muitas ordens iniciáticas ocidentais, mas realmente acho que isso hoje não é o mote da conversa, mas um pouquinho do livro. Então, como que nasceu a ideia desse livro? Eu tenho uma amiga muito querida, a Tati, chamamos de Tati, a Tati Bulhosa. Ela é uma doutora em História e doutora em Ciência da Religião. E ela é professora e se dedica ao ensino da juventude. Ela é professora especificamente de jovens do ensino médio, e ela traz bastante conteúdo para as crianças, e ela fala muito da questão da história, das religiões, e ela se dedica muito a isso. E aí a editora Scala tinha feito uma coleção, o que é da parte política, o que é comunismo, capitalismo, socialismo, e aí queria fazer agora uma outra coleção do que é religião, aí todas, confucionismo, shintoísmo, islamismo, afro-brasileira, cristianismo, judaísmo, e aí também, como a Tati, ela está bastante ativa na questão educacional, a editora procurou a Tati para que ela ajudasse a editora a encontrar pessoas que pudessem escrever sobre esses assuntos. E ela, como ela me conhecia, ela me convidou para escrever 2 livros, um sobre o islamismo e a outra sobre a religião afro-brasileira. E eu fiquei muito feliz pelo convite, e aí esse é um dos meus filhos, meus últimos rebentos, que é o Religião Afro-Brasileira. Bom, mas o que esse livro tenta trazer? Você foi bem bacana na análise dele anteriormente. É um livro para você ler realmente, se você pegar para ler, você lê em 2, 3 horas. Porque eu tentei fazer esse livro bem fácil de ler, e que desse um panorama geral
do que nós podemos chamar de religião afro-brasileira, em todas as suas nuances, características regionais, as influências dos povos africanos que trouxeram a sua contribuição para a formação do povo brasileiro. Então, desde o princípio, então eu fiz uma leitura rápida, uma apresentação rápida das religiões em África, o que é, na visão africana, essa questão religiosa, e desse ponto eu parti para o Brasil. Mas eu também tive um capítulo específico que eu abordo a questão da intolerância religiosa como parte do racismo estrutural e que nós pagamos um alto preço até hoje por isso no Brasil. A semana passada houve uma invasão de uma mesquita, por exemplo, se queimou o Alcorão, se queimaram partes da mesquita. Também houve, nessa semana, ataques a terreiros, mais uma vez, a facção de Israel, no Rio de Janeiro, cada vez mais forte, tem expulsado cada vez mais terreiros das comunidades em que o comando, Comando Vermelho Puros, não, minto, é uma das facções mais fortes do Rio de Janeiro, Terceiro Comando Puro. Terceiro Comando Puro, todo ele é evangélico, eles têm perseguido de forma muito forte qualquer prática afro-religiosa nas comunidades em que essa facção criminosa domina. Então nós estamos ainda tendo isso muito forte, e eu trago bastante informações para quem ler o livro de como que isso é feito e construído em nosso país, o que leva à intolerância religiosa, em especial contra as religiões de origem africana, ou que tenha influência africana, ou que de algum modo bebeu de fontes africanas. O porquê que leva a isso? Porque era algo em que a própria monarquia, no começo, o Estado, não o Estado como nós conhecemos, o Estado de Rubensbaum, o Estado moderno, mas, vamos dizer, o que dominava o país, tinha como legislação a proibição de qualquer culto que não fosse católico, e especialmente a proibição dos cultos afro, porque eram proibidas as reuniões de negros, eram proibidas as manifestações de negros, então tudo que eles faziam eram realmente às escondidas. E aí eu começo falando um pouquinho do histórico dessas religiões no Brasil. Eu começo falando um pouquinho da santidade, que é uma das primeiras manifestações religiosas no Brasil que não são ligadas à Igreja Católica diretamente. A santidade é uma religiosidade, uma religião que surge no Brasil no século XVII. A região seria a região do interior da Bahia, mas também pega uma parte do Espírito Santo, então aquela região interiorana do Brasil, com tribos indígenas, com aquilombados, negros aquilombados, portugueses, todos se misturavam, e a santidade tinha uma proximidade muito grande com a prática religiosa indígena, em que pese nós encontrarmos alguns elementos africanos, especialmente bantu, mas nós temos a mistura muito grande da prática católica e da prática indígena, em especial aquela ideia da terra sem males, que um dia os indígenas encontrariam o paraíso completo da terra sem males, e esse messianismo dessa igreja, chamada de santidade, elegeu um papa. Então nós tivemos um papa que era um indígena, que era dessa religião chamada santidade, e durante muito tempo ela foi muito forte, e provavelmente a origem da santidade tenha sido os embates que aconteceram quando os franceses foram expulsos da Baía da Guanabara,
e houve um espalhamento dos franceses pelo Brasil, porque você vai encontrar a palavra que deu origem à santidade, que é o santé, você vai encontrar depois isso na Umbanda. Mesmo depois, no século XX, você vai encontrar santé na Umbanda ainda. É comum as pessoas dizerem meu santé, né? E era uma expressão muito comum, sem saber a origem da expressão. E a gente pode dizer também que santidade, por ter esse sincretismo, ou essa encruzilhada, ou amálgama tão forte entre a cultura indígena e o catolicismo, coloca ela como se fosse uma pré-jurema, algo que antecede assim, o que seria ainda o catimbó, e na santidade também tem manifestação de ancestrais das tradições indígenas. A santidade ela tinha incorporação não só de ancestrais, mas também dos encantados, que eram os animais que também incorporavam. Então havia uma série de práticas que já denotam esse início das relações com um mundo espiritual bastante forte. Então na santidade você já encontra isso. É claro que nossas informações são totalmente enviesadas, porque quem foi que registrou a santidade? A Inquisição. Logicamente, os registros que foram feitos foi sob o viés, sob o olhar do inquisidor, da Igreja Católica, que é um olhar condenatório, nunca será elogioso. Então, os registros que eram feitos sobre a prática, nós também não teremos condições de dizer era realmente feito assim, com certeza absoluta. É claro que muitas lendas ou ditos populares, ou conversas de botequim, conversas entre as pessoas, foram anexadas aos processos inquisitoriais, as análises que eram feitas. Então, para falar realmente sobre essa prática, é muito difícil. O pesquisador chamado Ronaldo Weinfass, ele é a pessoa que mais estudou isso. Ele tem 3 livros que abordam a santidade, que abordam as práticas entre os indígenas, religiosas, e traz muitas informações para que a gente consiga começar a compreender como já se deu esse processo no Brasil dessas trocas culturais entre as práticas de pagelança, as práticas xamânicas brasileiras com a parte católica popular, porque você encontra na santidade não só indígenas, você encontra portugueses, inclusive um português foi destacado na história que o Weinfass conta, que ele era o segundo depois do Papa, uma pessoa muito importante na santidade, e também do número de pretos que também participavam, que não era tão grande, é claro, ainda nessa época não havia tantos negros que tinham já escapado, então eram poucos ainda, mas você já encontra referências a essas trocas que existiam entre as práticas xamânicas, entre aspas, do povo preto, já dos escravizados, com as práticas populares católicas que vieram da Europa com os portugueses, em especial portugueses que também vieram por degredo, em especial os marranos e aqueles também que podiam chamar de mouros, também tudo isso é um caldeirão que vai dando no Brasil que a gente às vezes não cita, mas nós precisamos trazer essas influências que existiram no Brasil para a gente compreender tudo isso que aconteceu no nosso país. Se você não é um gigantesco quebra-cabeça de 1 milhão de peças e cada peça ela é muito importante. Nunca vai completar esse quebra-cabeças se você estiver faltando uma pecinha. Então, é muita estudo, juntando peças aqui e ali, para tentar construir uma história até chegar na Umbanda que nós mais conhecemos, a Umbanda, o Candomblé, que hoje é fácil de você ler sobre. Mas esses cultos anteriores, até a Macumba, que é recente, nós temos poucas informações, infelizmente. Então, fazer essa releitura, trazer de volta essas práticas, eu considero como fundamental
para a compreensão da nossa história atual. Isso isso a gente pode chamar de um grande apagamento e invisibilização, porque as práticas negras, o que a gente tem de relato é notícia de jornal, é a Inquisição, é um padre, como o que a gente tem de informação mais precioso, assim, por exemplo, da Cabula é o texto de um padre do Frei Neri, que aparece na obra de um médico racista que é o Nina Rodrigues, e a gente tem poucas informações sobre a Cabula. Quando a gente procura entender, por exemplo, o Calundu, ele passa a ser um termo praticamente genérico, muito parecido com o que aconteceu com a macumba em termo genérico, e entender que não é um calundu e não é uma macumba, inclusive com relação ao candomblé, tem uma pluralidade de calundus, de macumbas e de candomblés, e raízes mais antigas, como, por exemplo, a santidade. A santidade ela inicia em torno de 1580, não é isso? Logo no início. Mais ou menos isso, sim. No século XVI para o XVII. Porque a retomada da Baía da Guanabara dos franceses em 1570. Então, provavelmente, quando tem essa guerra, quando os franceses são expulsos, eles não vão embora definitivamente. Eles entram pelo país para tentar ainda ter domínio sobre terras, sobre indígenas, para caçar ouro. Então, essa entrada de franceses no Brasil também acontece. Então, a palavra santidade vem de santé, que é uma palavra, nós falamos aqui em português santé por causa do acento grave, mas em francês é santé, que vem de algo santo, santificado. E você vai depois, e essa palavra, o santé, sendo repetida, até na Umbanda Molocô também você usa esse mesmo etnômeno, mesma palavra para designar os irmãos de santé, a prática de santé, vou me recolher no santé, tudo isso, ou santé, depende de quem vai falar, mas essa palavra permaneceu na nossa memória afetiva e no dia a dia dos terreiros mais antigos. Mesmo a Umbanda esotérica do Mata e Silva também fala muito do santé, do santé também, ela traz essa memória também bem específica. Inclusive na escrita, né? Na escrita dele, ele costumava usar também esse termo do santé, né? Sim, muito, muito. E é muito curioso, porque se a gente pegar esse viés, já dá uma outra live, né? Mas... Sim, as diferenças conceituais entre as umbandas. Mas continuando, para não perder o fio da meada, onde nós temos essa primeira manifestação não católica, apostólica, romana, no Brasil, religiosa não católica romana, mas depois nós vamos encontrar, como você já citou bem, os calundus. E aí o calundu vai ter realmente uma pecha de algo malévolo, porque o calundu, segundo os grandes etnólogos que pesquisaram a palavra, quer dizer que é a cara feia, que é a cara que a pessoa faz quando incorpora, né? Normalmente no candomblé, especificamente, né, que a pessoa faz assim, dobra o senho, muda a boca, a feição. Então, essa cara feia que dava o nome de calundu, que é a pessoa que estava em transe com um báculo, que é o antepassado, ou com alguma divindade, porque ainda não tinha orixá. Nessa época não havia orixá ainda. Nós só temos ainda as divindades do povo Bantu e entrando no Brasil nessa época os que vinham do Benin, que é os Vodun. Então nós não tínhamos ainda presença no Brasil de orixá. Então esses calundus já eram registrados pela Inquisição ou pelo Estado como algo já ruim. Então há processos. Acho que a Maria Pinta foi uma das primeiras. Luzia Pinta, isso. Luzia Pinta foi uma das primeiras que foram acusadas de feitiçaria, de praticar o calundu, mas o calundu você vai encontrar diversos registros, não só de Luzia Pinta, mas de vários outros
calundus que existiam, mesmo nessa região. Essa região que eu falo, do interior do Espírito Santo, que sobe ali por Recôncavo Baiano, pelo interior da Bahia, essa região que era dominada por pessoas, e vai também um pouco para Minas Gerais, essa região que era todinha de pretos bantus, registram inúmeras manifestações religiosas advindas dos bantus, já com as trocas entre católicos e também com temperos indígenas. E aí você vai, quando chega a Palmares, quando tem outros quilombos importantes nessa região, mais coisas vão se misturando ainda nesse caldeirão que depois vem dar nas nossas práticas. Então, o calundu seria o segundo passo, logo depois da santidade. E o calundu também alguns chamam de o proto-candomblé. É claro que alguns discutem que não, que eram coisas independentes. Mas há pessoas que dizem que seria o proto-candomblé de caboclo, porque no calundu, como havia a manifestação dos baculos e dos ancestrais, provavelmente nas trocas indígenas também se manifestavam ancestrais indígenas e também encantados. Então fica mais, você consegue visualizar melhor que seria realmente um proto-candomblé de caboclo. Não o candomblé que nós chamamos de orixá, vodum, inquice, mas daquilo que depois se chamou de candomblé de caboclo. Então seria o segundo passo, ou a segunda manifestação, a segunda onda de manifestações religiosas que nós encontramos que teve o nome genérico de calundu. E eu sempre gosto de lembrar disso. Muitas pessoas não se referiam à sua prática com algum nome. Então, quando nós falamos, isso era calundu, não, as pessoas não se diziam, eu pratico calundu, eu sou calunduzeiro, porque não existia esse nome para eles. Era um a pessoa desde fora que rotulava de calundu, né? Essa é a nossa grande questão. Até hoje, em Salvador, é comum dizer que a pessoa está de calundu. Sim, está de cara feia. E por exemplo, aqui em São Paulo não é comum a gente ouvir isso, mas em Salvador é comum. Agir, que é de Salvador, é uma expressão comum. Quando eu estou lá em Salvador, e às vezes a pessoa diz que está de calundu, mas não sabe a origem da palavra, porque até para a gente que estuda, é difícil, é complexo o assunto, né? Muito, porque, mais uma vez, nós temos pouco registro, e sempre o registro é enviesado. Infelizmente, sempre vai ser o olhar do colonizador, ou da Igreja Católica, ou do Estado. Nunca é um olhar de dentro, ou um olhar, pelo menos, compreensivo. Sempre é um olhar odioso, sempre é um olhar que vai tentar desqualificar e desclassificar aquela prática, como algo de fetiche, como superstição, como bagunça, como coisa de preto. Então, infelizmente, você não vai encontrar bons registros dessas práticas. E não há outra, e nós não temos mais o que fazer, porque já foi posto, né? Esse problema já está identificado, ele já existe. O que nós temos que fazer são leituras atentas dos registros, tentando tirar o olhar do colonizador e tirar o olhar preconceituoso, tentando dar o nosso olhar como praticante disso, compreendendo como essas coisas se davam naquela época. É a única coisa que nós podemos fazer hoje, infelizmente, porque a história ela foi muito ruim com essas práticas, ela não registrou isso e também não havia interesse de registrar esse tipo de coisa, porque a história, infelizmente, você é um acadêmico na questão da religião, você sabe muito bem, a história ela serve muitas vezes para só chancelar o Estado, né? Então a história é contada pelo colonizador, o olhar do colonizador, o olhar de quem ganhou a guerra, o olhar de quem domina o outro povo, e a história vai contar o lado de quem venceu, o lado de quem pisou sobre aquele povo, aquela cultura, aquela tradição. Infelizmente, então,
A história, o historiador precisa ter bastante fundamentação metateórica para que ele não entre nessa vibe, né, de defender o status quo, que é muito difícil, em especial no Brasil. E é tão delicado que, inclusive, quando a gente começa a observar os primeiros etnólogos, os primeiros sociólogos, os primeiros antropólogos, inclusive médicos, como o médico legista baiano racista Nina Rodrigues, que ele começa a fazer um trabalho de etnologia, de sociologia, sucedido depois por Arthur Ramos, e aí a gente tem Edson Carneiro, e até quando chega ainda no Roger Bastide, existe uma busca por uma pureza ritual e uma descaracterização ou uma desvalorização, por exemplo, dos rituais Bantu ou Bantu, Congo, Angola. Então, existe um viés de interpretação que foge, inclusive, dessas questões, inclusive das questões do Estado e questões históricas, quando um acadêmico, ele resolve dizer que essa tradição ela é melhor porque ela é mais pura, e aquela empresta adjetivos como degenerada, perdida, e aí a gente tem uma grande quantidade de apagamentos, e inclusive um duplo apagamento quando se trata das tradições Bantu ou Bantu, que acaba acontecendo, houve um desinteresse, né, por estudar mais aprofundadamente essas tradições de origem Bantu, e isso é uma característica dos estudos aqui no Brasil. Só recentemente é que a gente começa a ter um movimento de valorização e um entendimento de que não existe tradição pura, né? Todas elas, quando chegam no Brasil, elas já passam por algum tipo de cruzamento, de amálgama, de troca. Ou se já não houve antes de chegar no Brasil também, que você já encontra também esse amalgamento também em terras africanas. Eu sempre gosto de lembrar, por exemplo, a divindade Krishna, por exemplo, falei besteira, Shiva, do hinduísmo, ela é levada ao Benin quando empresas precisavam controlar de forma administrativa o tráfico por meio de registros. Então tinham que haver empresas que coordenavam o tráfico negreiro, o tráfico de pessoas. Então precisava ter funcionários que fizessem esses serviços. E os indianos sempre foram muito bons em matemática e em administração desse controle de coisas. Então vieram indianos para trabalhar no Benin para controle dos escravizados. E os indianos trouxeram suas divindades para o Benin. Então hoje você encontra templos de Vodun, no Vodundan, que é representado por uma serpente. Ao lado do templo é desenhado um Shiva na porta do templo do Vodundan, e escrito Vodun Shiva, porque para eles o Shiva, como tem ligado à serpente, logicamente ele tem um parentesco com Dan, então moram na mesma casa. Então Krishna acabou sendo sincretizado com o Vodundan. Então esse amalgamento, essas trocas que existiam, não é só no Brasil que aconteceu isso. Isso já veio de antes. No livro eu abordo isso, que o africano, no geral, ele é muito agregador. Por isso que religiões monoteístas encontram campo fértil também entre os africanos, assim como encontram no brasileiro, mas também entre os africanos, que para ele essa junção de práticas é algo normal, muito normal para ele. Absorve, né? Como a questão do primeiro Manicongo, que faz parceria com o rei de Portugal, e ele já começa um processo de cristianização à maneira católica, né? No Sim. Congo.
E isso não tem a ver com o processo de conversão, né? Tem a ver com o processo de você adquirir poder, né? Adquirir força, moiô. Sim, nós temos um acadêmico que registra muito bem essa forma no Brasil, que é o Mata. Ele fala da antropofagia, que também fala muito isso. Aquele outro pensador, Darcy Ribeiro, fala da antropofagia, né? Que nós vamos engolindo tudo, porque é nosso isso, mas não é só do brasileiro. Isso já vem do nosso passado africano. E me entristece muito, Alê, quando as pessoas que se dizem umbandistas se recusam a olhar a Umbanda como um produto dessa influência africana. Mais ou menos, ela deve a sua existência a essa herança africana. Então, quando um umbandista fala que a Umbanda não tem nada a ver com a África, isso me entristece por demais, porque já seria um terceiro apagamento, não só um segundo, mas um terceiro apagamento, de realmente colocar tudo aquilo que os nossos ancestrais trouxeram ao Brasil como se nada tivesse existido, como se isso fosse uma quimera, como se fossem apenas lendas que eu tenho que ler. Então isso me entristece por demais. O nosso povo macumbeiro, o nosso povo umbandista, o povo de candomblé, tem que olhar sempre para o passado e enxergar o que eles trouxeram para nós, e não fazer o apagamento mais uma vez. Isso é um exemplo do colonizador. É um exemplo ainda que nós precisamos discutir muito para tirar da cabeça do umbandista esse olhar colonizador, o olhar do branco europeu etnocêntrico, que só vai olhar para a prática europeia do catolicismo e com um temperinho ou outro dos indígenas, mas não tem nada a ver com preto. Nós somos branco e indígena, preto é só o nome de orixá que existe. Então isso me entristece por demais. E é algo tão estrutural esse racismo, né? Essa falta de entendimento, e também beira a falta de interesse pelo estudo, por conhecer, porque a gente falou aqui de santidade, falamos de Calundu, falamos de Cabula, e aí nessa raiz africana da Umbanda a gente vai chegando numa questão que é a questão da macumba também. Sim. E do entendimento da macumba enquanto algo plural, de uma pluralidade que está na raiz de construção da Umbanda também, né? Arthur Ramos, por exemplo, em pesquisas em 36, naquele livro chamado O Negro Brasileiro, que ele foi editado a primeira vez em 38 e a segunda vez editado em 1940. Então, o negro brasileiro, ele registra, ele registra, por exemplo, que ele encontra no Espírito Santo terreiros de macumba que praticam a linha de Umbanda e a linha Mussurumi. Então, ele já identifica no Espírito Santo essa prática, não só no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, que isso já estava posto, mas também em outras localidades. E por que no Espírito Santo? É claro, a Cabula ela desce do Recôncavo Baiano, desce do interior da Bahia, vai se aproximando do Sudeste por meio do Espírito Santo. As pessoas se esquecem que nessa época, como é que era o transporte? Era por meio de mula, a pé. Então, vai sendo assim, né? Eu vou descendo para o Sudeste, ou eu subo do Sudeste para o Nordeste, a pé, a cavalo. No máximo, se eu tenho dinheiro, eu vou pegar um vapor, um navio a vapor que subiria, mas era uma coisa muito cara, e quase uma vez ao mês que saía uma barca que ia para essas localidades, e quem podia pagar essa viagem? Então era um a pé. Então, logicamente, ela vai descendo até chegar aqui embaixo no Sudeste, ela vai influenciando outras regiões do Brasil. E aí a Cabula realmente chega no Espírito Santo, é registrada pelo bispo Dom Nery, que você citou muito bem, o Nina Rodrigues traz
o registro que ele fez de como era a prática cabulista, e você vai encontrar essa mesma prática idêntica na macumba carioca. Mas não só essa prática, mas qualquer outro tipo de prática acaba tendo nome genérico, como você bem falou, de macumba. Então você vai encontrar, falando que o candomblé baiano é macumba, o catimbó nordestino é macumba, toda a prática, a pagelança do Amazonas, da Amazônia no geral, é macumba. Então virou um termo genérico de qualquer prática que incorporava espírito. E esse nome... A macumba é um novo calundu de Sim. Uma outra região, porque da mesma forma, o calundu ele sucumbe à Inquisição e a palavra acaba ficando apagada e vai surgindo outra palavra vai ganhando espaço, a palavra macumba. A palavra macumba, ela aparece no livro Religiões do Rio, publicado em 1904 por João do Rio. Ali aparece a palavra candomblés e a palavra macumba. Não aparece ali a palavra umbanda, mas que está registrada em Arthur Ramos, a palavra umbanda, em algumas macumbas, né? Por exemplo, na macumba do Honorato, citado por Arthur Ramos, em 1934. Diz que o Honorato está desde 1910 trabalhando uma macumba, em que incorpora um preto velho, pai Joaquim, e o ponto de chegada é que o Umbanda vem aí, ele está chegando, né? Você também tem uma publicação no jornal O Tico Tico, de 1914, que é um jornal infantil, olha a data, 1914, jornal Tico Tico, que traz um conto do Santo Umbanda, que é um curador, que a palavra Umbanda vem de curador, né, de cura. Então, esse senhor, ele é uma pessoa muito boa, muito bacana, que cura as pessoas, e o nome dele é Umbanda, é o Santo Umbanda. Então, é um jornal publicado, um jornal infantil, que publica esse conto desse preto curador chamado Umbanda. E é sinônimo, né? Umbanda, Embanda, Quimbanda. Sim, sinônimos. E inganga, né? É um inganga também, sinônimo de um tata, de um sacerdote, de um xamã. Perfeitamente, perfeitamente. Então, quando eu não olho para isso, quando eu não leio, ou então eu me recuso a olhar para isso, eu estou, mais uma vez, reproduzindo o discurso colonizador. Eu vou apagando constantemente essas nossas tradições que estão postas, elas existem, elas estão aí, mas as pessoas se negam a enxergá-las, se negam a vê-las e discuti-las. Você, peraí que eu vou pegar um livro. Você sabe que eu tô relendo esse livro No Mundo dos Espíritos. É do Léo de Souza, de antes dele ser um bandista. Então é muito curioso porque ele visitou centenas de núcleos do espiritismo e naquele espiritismo que está acontecendo no Rio de Janeiro na década de 20, em quase todos eles tem incorporação. Sim. É muito curioso. Agora, a gente consegue observar esse apagamento, Mário, que ele está em 1924, eu anotei, ele tem 100 capítulos, cerca de 20% deles tem manifestação de caboclo, não aparece a palavra Umbanda em nenhum deles, mas ele visitou só uma macumba, a macumba do pai Quintino, que incorpora o pai Rafael de Umbanda. Então a palavra Umbanda aparece aqui apenas quando ele vai na macumba do pai Quintino e ele consegue registrar centenas de núcleos espíritas, porque o foco dele é o espiritismo, então a macumba é praticamente uma curiosidade. Agora veja quantas centenas e centenas e centenas de macumbas estavam ali e não foram registradas. E continuam ainda existindo. Por exemplo, Ale, eu estava lendo o relatório
do mapa produzido, mapa de terreiros do Recôncavo Baiano, que é um trabalho muito bacana da Federal da Bahia e outras instituições acadêmicas que tentam registrar as histórias dos terreiros baianos, em especial do Recôncavo Baiano, que tem uma história, como já falei, muito grande dessas tradições religiosas, e você vai encontrar terreiros que relatam ter 300 anos. Então, imagina, eles não são estudados, as pessoas não conhecem. Eu até, quando lia os nomes, eu me perdia com os nomes que eles tinham, porque, por exemplo, um terreiro de candomblé tinha um nome de Ileaxé, Nagô, Bantu, Vodum, não sei o quê, e um nome de um santo católico. E você não tem esses registros. E a imagem do terreiro é uma casa de pau a pique, muito simplesinha, com uma casa de Exu muito pequenininha, simplesinha, uma outra casa na parte de fora para o Baluayê ou para Ogum, e aquele terreiro no meio do mato fechado, que não tem um acesso fácil a ele, que a história diz que está lá há 300 anos. Os seus zeladores dizem isso. E nós não conhecemos a história deles, nenhum pesquisador foi lá para conversar com os seus dirigentes para ver a história, quem trouxe. Então, nós não nos dedicamos ao mínimo para saber da nossa história. Quantos terreiros de Umbanda que existem no Rio de Janeiro, na parte periférica, que tem 70, 80, 90, 100 anos, que nós não conhecemos, que nós não temos acessos, que são terreiros de pequenas pessoas que poucos frequentam, que estão lá resistindo a tudo isso há anos e anos e anos, e nós não conhecemos. Estão lá registrando a sua história, a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu contato com o mundo espiritual, e nós não conhecemos, porque isso é nosso, né? É de pobre, é de preto, é de pessoa periférica, eu não vou dar atenção para isso. E é, mais uma vez, revoltante quando os acadêmicos se dedicam a estudar o quê? O candomblé soteropolitano, o candomblé de Salvador. Você não vai encontrar. Aí, no máximo, depois vai encontrar o candomblé do Rio de Janeiro. São Paulo nem passa perto, porque São Paulo tem o ditado que o candomblé nasce na Bahia, cresce no Rio e morre em São Paulo, é o ditado baiano. Então, vejam, ninguém quer pesquisar o candomblé em São Paulo, que é visto, tirando o Prandir, que faz um trabalho espetacular de registro do candomblé em São Paulo. Os demais se recusam a estudar o candomblé de São Paulo, que é importantíssimo, que o São Paulo é o que dá sustentabilidade financeira para o candomblé baiano. Porque muitas pessoas do candomblé de São Paulo se afiliam às tradições do candomblé baiano e são os que participam financeiramente da vida dos candomblés baianos. Quem sustenta grande parte do sustento dos candomblés baianos vem de São Paulo e vem do Rio de Janeiro. Os que vão lá contribuem com a casa, fazem suas iniciações, mas o candomblé de São Paulo sempre é visto com um viés bastante ruim. Porque o povo de São Paulo quer dar uma vida inteligente, quer mudar as coisas, quer discutir, porque é São Paulo que começa com esse retorno à África, que acontece com a mãe Vera de Oxum, ex-esposa do Gilberto de Exu, mãe Wanda de Oxum, melhor dizendo, mãe Wanda de Oxum, no terreiro dela, nos primeiros terreiros que tentam fazer esse resgate da tradição afro, de tentar reencontrar essas tradições iorubá especificamente, não de romper com a tradição do candomblé brasileiro, mas de tentar recuperar cantigas, tentar recuperar práticas, o falar de terreiro para corrigir algumas palavras, algumas pronúncias. Isso foi uma bomba em muitos lugares do candomblé baiano que condenavam isso. Imagina, por que tem que fazer esse tipo de coisa? O candomblé está aqui já colocado. Então, essas negativas são muito ruins. Tem um documentário
muito interessante que foi feito num terreiro de candomblé, agora eu me esqueci o nome, se foi o Bogum ou foi o terreiro de candomblé, muito antigo em Salvador. E um dos seus principais alabê, que é o cargo máximo do Ogã, que dirige uma orquestra de tocadores de atabaque, dos Ogãs e tal, ele estava muito imbuído com a ideia de trazer esses resgates para o candomblé de Salvador. E aí ele ficou sabendo que a Federal da Bahia ia oferecer um curso de língua iorubá, gratuitamente, para quem quisesse fazer. Ele ficou felicíssimo com isso e foi divulgar nas casas de candomblé que haveria um curso de língua iorubá feito pela Federal da Bahia com um nigeriano que ministraria as aulas. Daí ele falando nesse documentário que só ele se inscreveu. Nenhuma pessoa mais do candomblé quis se inscrever. E ele foi perguntar para os mais velhos, na época, hoje ele é um dos mais velhos, mas na época ele tinha mais velhos do que ele, foi perguntar para essas pessoas, por que se não foram fazer inscrição para o curso, ou aprender o que lá? Então, nós também temos essas dificuldades, Ale. Nós não queremos, nós vamos talvez, em razão de tanto nós termos apanhado no passado, nós acabamos nos enclausurando como uma forma de proteção, para que isso não nos atingisse. Então, eu não quero sair do meu lugar, eu não quero sair daqui, porque aqui eu estou protegido, aqui eu estou com a minha comunidade, eu não quero expor minha comunidade ou até me expor como algo para se proteger realmente. Isso é fruto da desgraça que foi feita com o nosso povo. Então, olha o ponto que as coisas chegaram. A gente tem mais 10 minutinhos, que passa muito rápido, você acredita? A gente já passou quase uma hora. E eu traria uma questão, se você achar pertinente, a macumba que não quis partir para uma identidade umbanda, permaneceu ou migrou para uma identidade quimbanda, e a gente pode entender que a quimbanda é então uma resistência dessa ancestralidade macumba. E se você entende dessa maneira também, porque eu não estou colocando palavras na sua boca, eu estou apenas... Esse pensamento é do Marco Antônio Luz e o outro pesquisador, como é que chama ele? Esqueci. Lapassade. Lapassade. Eu concordo em parte com isso, porque a palavra quimbanda, como nós a entendemos hoje, não na origem dela, mas desse ritual que seria mais denso, mais forte, de mais pegado, ele era parte da macumba. Lembrando, isso tem que ficar bem esclarecido, que os cultos de origem africana, os cultos de origem indígena, eles são, por essência, catárticos. Eles são, por essência, isso. Então tem festa, tem arrobo, cantoria, bebida, aquele negócio, a dança. Imagina num país católico, apostólico, romano, que chamava isso de rituais orgiásticos. Então, tudo isso era visto com uma tremenda condenação. Isso, imagina, esse bando de preto misturado, dançando, se esfregando um no outro, com a cara feia, tal. Então, isso era coisa do demônio, do capeta. Feliz. Se a pessoa estiver feliz, já é orgia, né? Infelizmente se tornou isso, né? O Dionísio, o Baco de Roma é bonito, é bacana, é legal, então é algo europeu, mas falar das práticas pretas é coisa de gentinha. É mais um exemplo do racismo estrutural que domina a nossa sociedade. Mas, enfim, esses rituais eram normais. Quando a Umbanda surge com um condão de tirar esses aspectos dela,
esses aspectos foram jogados para a Quimbanda, porque a Quimbanda e a Umbanda eram práticas que estavam inseridas na Macumba. Porque, como eu já citei, na Macumba existia a linha da Umbanda, a linha dos Mussurumi, a linha dos Caboclos, eram linhas que faziam parte do complexo Macumba. Quando a Umbanda começa a se cristalizar com o ideal espírita, tudo aquilo que não era do ideário espírita, do branco etnocêntrico, eurocêntrico, de algo aceitável pelo viés cristão, foi jogado para a Quimbanda. Com certeza isso aconteceu. E, inclusive, os próprios umbandistas começaram a ter esse discurso. Não, aquilo não é Umbanda, aquilo é Quimbanda. Então você vai começar a ver. E no início, a Quimbanda era o que protegia a Umbanda. Quando se cantava para Exu no início do trabalho, era o trabalho de Quimbanda. Era chamado disso. Então eu vou começar a Quimbanda, que era cantando para proteger o terreiro, invocando esses seres mais fortes, mais briguentos, para proteger a gira, para proteger a assistência e para evitar que houvesse invasão de espíritos ruins. Lembrando da ideia espírita de que é um rebuliço de espírito ruim no mundo e eu preciso me proteger desses espíritos ruins. Então, era a Quimbanda que proporcionava isso. Mas cada vez mais essa Quimbanda, que era junto da Umbanda, que a protegia, foi sendo cada vez mais colocada como algo malévolo. Olha, aquilo é Quimbanda. De chegar ao ponto do Tancredo, em 56 ou 57, fazer um artigo junto com o Byron, falando, não é possível que vocês falem isso da Quimbanda. A Quimbanda não é isso, caramba. Isso não é Quimbanda, estão dizendo. A Quimbanda não é malévola, a Quimbanda não é coisa do capeta. Parem com isso. Ele faz, então, uma briga, porque nos jornais tem uma briga nos jornais de quem é quimbandeiro, acusando um ao outro, e ele vem, faz um artigo dizendo, e fala, para dessa besteira que estão se falando um contra o outro. Isso não é quimbanda. Fazer malefício não é quimbanda. Mas, enfim, foi construída essa ideia e ela tem perdurado, infelizmente. E é uma ideia que começa lá com a Luísio Fontenelle, em 1951, quando ele publica o livro Exu e cria uma demonização, e isso é repetido e é copiado. Mas, Mário, para quem quer adquirir o seu livro, Religião Afro-Brasileira, a pessoa que quer ter acesso, ele é muito objetivo, a linguagem é fácil, ele é acessível. Como é que... A gente tem 4 minutos e eu quero muito que as pessoas tenham acesso ao seu livro. Como é que faz? A editora Scala, é scala.com.br, só colocar lá o livro que quer pesquisar. Eu vi, a última vez que eu vi no site para venda foi anteontem, foi no sábado, na Black Friday estava R$5. Era mais caro o frete do que o livro, era R$8, eu moro em São Bernardo do Campo. Então o frete era R$8, R$5 o livro, que é realmente para vender mesmo. Eles fizeram 9.000 livros de cada um deles, que é realmente para vender. Não, como eu falei, eu não ganho nada pelo livro. Quando eu escrevi, eu ganhei uma prestação, né, um valor pelo livro e acabou. Foi aquilo que eu recebi. Se eu vendesse 1 milhão de cópias, eu não ganharia nada mais. É o valor, porque realmente não me interessava em ganhar dinheiro com o livro. Então, quando eu dou livro para as pessoas. Eu comprei 100 livros de cada um deles, tá? Eu dou para as pessoas. Se alguém quer comprar, eu vendo. Então, assim vai, só para o conhecimento circular. Então, no editorascala.com.br. Quando a gente escreve, tudo que a gente quer é que as pessoas leiam, né? Sim, sim. Ninguém que quer propagar um saber ou um conhecimento escreve para vender, né? A gente escreve para alcançar o maior número possível de pessoas. E eu agradeço demais essa oportunidade da nossa conversa aqui. Eu tenho muita gratidão, tenho carinho, te amo, né, Mário? É um amor já de muitos anos, de carinho, de acolhimento, e é um privilégio de vida
a gente poder ter essa oportunidade de falar e trazer tantos saberes assim para a nossa comunidade. Eu agradeço muito, sempre é muito bom estar com você, nós nos encontramos sempre pessoalmente também, como volto a dizer, que pese as diferenças doutrinárias, isso não impede nossa amizade e buscar as coisas que nos unem, e não as coisas que nos separam. Os entendimentos que nós não concordamos, a gente discute sobre eles, né? Na verdade, a gente só discute sobre uma coisa que nos juntam, e isso é muito mais legal. E sempre vai ser assim, das diferenças que nós temos, nós construímos a nossa amizade, e sempre será assim. E a única maneira de construir qualquer tipo de união é a gente conseguir se unir com quem pensa diferente, não é? Inclusive com quem discorda, porque a gente pode discordar em muitas coisas, mas todos nós sofremos o mesmo tipo de ataque, de preconceito, de discriminação, e é só assim que a gente pode, de alguma maneira, levar informação e saberes que tornem a nossa realidade um pouco mais leve, né? Muito obrigado, meu irmão. Eu agradeço. Grande abraço. Axé. Gratidão. Axé.